Eu olhei de fora assim e falei, não vou pregar aqui não, tem pouca gente. Eu vim embora, só que aquilo pesou muito aqui. Deus me cobrou. E há um versículo na Bíblia que a gente não deve desprezar as coisas pequenas. E a partir daquele tempo eu comecei a valorizar e glorificar a Deus. Se tiver 10 pessoas, vou pregar. Se tiver 20, vou pregar. Se tiver 100, vou pregar. E Deus começou a me honrar. Deus começou a me honrar, levar em lugares onde tinha 20, 30, 100. Fui pregar numa igreja no estado de Minas Gerais para 1.200 pessoas. Então, comecei a ver a honra de Deus, para nunca desprezar o pequeno, o pouco, porque Deus nos honra. A Bíblia diz que quando a gente afiar um pouco, Ele nos coloca no muito. Amém? Obrigado. E na noite de hoje, Deus me deu uma palavra, não nessa noite, foi domingo, semana retrasada. Essa palavra ela veio se confirmar durante a semana. Ela estava no meu coração e eu disse para Deus, não importa quem vai estar na igreja, eu já receio que vai ser poucas pessoas devido ao feriado prolongado. Mas quando foi quinta-feira, o pastor que pregou aqui na quinta-feira, ele complementou aquela palavra no meu coração, essa palavra, quando ele começou a falar algo que o povo de Deus reclama muito, o povo de Deus às vezes murmura muito. E o irmão leu aqui a palavra sobre o Jó, por tudo que ele estava passando, situação de uma adversidade muito grande na vida dele, e Jó não murmurou. Algumas pessoas até condenam a mulher de Jó porque falou aquela palavra, né? Amaldiçoa teu Deus e morra. Mas se a gente for pegar fundo mesmo, aquela mulher é uma heroína. Imagine perder 10 filhos. Imagine morrer os 10 filhos. E não aconteceu isso numa semana, depois um mês, 3 meses, um ano depois. Não, a Bíblia diz que foi uma notícia ruim atrás da outra. E imagine suportar tudo aquilo. Quantas e quantas vezes, por menos coisa, a gente reclama, a gente... E uma outra coisa que eu descobri através da pregação de um pastor, que já passou pelo menos quase 10 anos da sua vida nesse sofrimento. A mulher falou aquilo, mas ela não abandonou Jó. Ela estava com Jó. Porque a Bíblia vai dizer lá no capítulo 42 que Deus deu mais filho para ele. Não fala que ele trocou de mulher, foi a mesma. Então, ela suportou, ela colocou para fora na hora do sufoco que estava dentro dela, de perda, tantas perdas, perdeu tudo. E o marido naquela situação, ela falou, só resta você amaldiçoar Deus e morrer. Porque está no fim. Só que Jó tinha uma fé tão grande, né, que o irmão leu aqui, no 19, 26 do livro de Jó, que ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele vai se levantar. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sei que a qualquer hora Deus vai estar agindo na minha vida. Aleluia. Milagre vai acontecer. E aconteceu, a gente conhece a história de Jó. Só que nós seres humanos, a gente murmura muito de muita situação. E nós crentes, quando a gente vem para a igreja, quando eu falo nós, não ignora meu português, amém? Mas nós vem, nós faz. E nós crentes reclamamos muito da vida. E o irmão, eles acabaram de ministrar aqui que Deus nos amou. Deus nos amou. Me lembro uma vez, a gente estava no acampamento, não sei se alguém se lembra, o El se lembra disso, mas quando começou a cantar esse hino, Deus tocou poderosamente na vida de um rapaz que infelizmente há 1 ano e meio, 2 anos atrás ele partiu, foi assassinado. Mas aquele rapaz ele veio e me abraçou e ele me apertava e ele gritava, lágrimas nos seus olhos, dizendo assim, Jesus me ama, pastor, Jesus me ama, pastor. Ele estava afastado. E aquele dia, naquele acampamento, ele voltou ali, só através do louvor, não teve nem pregação, nada. Então, o Espírito Santo falou profundamente no coração dele o grande amor de Deus. E no meio de todas aquelas pessoas, ele veio me abraçar e falar isso. Eu nunca me esqueci. E nos últimos momentos de vida, nas últimas horas de vida dele, eu estava lá no hospital com ele, e eu perguntei para ele se ele lembrava aquele dia. E ele disse que lembrava. E eu falei, e ele estava afastado. Quando ele foi baleado, ele estava afastado. E Deus deu essa oportunidade, que eu orei por ele, falei para ele voltar para Jesus, estava dando tempo. Infelizmente, ele morreu. Mas ele sentiu o grande amor de Deus. E Jesus nos ama.
Amém. Jesus nos ama. Aleluia. Quantas coisas acontecem ao longo da nossa vida que a gente murmura mesmo. Vou falar vocês, nós murmuremos. E a vida tem hora, irmãos, tem hora que a vida dá cada pancada de nós. É ou não é? Parece que a coisa está indo tudo bem, tudo caminhando assim, de repente vem a pancada. Aquela notícia ruim, é uma coisa que acontece, como a gente vê aí pela televisão, quantas pessoas. E às vezes não tem explicação, tem coisa que não se explica. Tem coisa que não dá para explicar. Por exemplo, uma família sai da igreja e vai para o monte orar. A mãe fica em casa com o neto, o pai sai com o genro, sai com as filhas e vai orar no monte, lá no Paraná. Enquanto está estacionando o carro na beira da estrada, de repente um caminhão desgovernado vem, mata o pai, mata a filha, mata. Se tivesse um salão de boate, se tivesse uma boate, a gente ia falar, está vendo? Se estivesse na igreja, mas e agora? Não vai explicar. Como que a gente vai explicar um negócio desse? Só vai indo orar, com a Bíblia na mão, buscar Deus. E aí é a hora que, se não tiver fé, se não tiver firme com Deus, vai murmurar. Alguns até desacreditam que existe Deus. Eu me lembro quando morreu aquele cantor famoso, num acidente de carro. O pai dele, uma das primeiras coisas que o pai dele falou em entrevista, dizendo: Deus não existe mesmo. Como que Deus ia deixar? Se ele existisse, ia deixar uma coisa dessa acontecer. Depois ele voltou atrás, mas ele falou no calor da emoção, ele falou aquilo, aquela besteira. E quantas vezes a gente fala também em outras besteiras, no calor da emoção a gente murmura. Só que a Bíblia vai dizer que Deus não se agrada quando a gente está murmurando. Por que Deus não se agrada? Ele conhece a nossa vida. Enquanto a gente está aqui, pela onipresença, onisciência e onipotência de Deus, Ele já está lá na frente na nossa vida. A minha história e a tua história já está escrita diante de Deus. Aleluia. Nós é que, ao longo da vida, atrapalhamos tudo. Quantas vezes nós abraçamos o que não é para abraçar, pegamos o que não é para pegar, fazemos coisas que não é para fazer, aí vem as consequências. E a gente reclama, a gente murmura. A Bíblia diz: Deus não se agradou daqueles que murmuraram. Portanto, que Deus matou todos, permitiu que todos morressem. Numa pancada só morreu não sei quantos mil, por causa da murmuração. Então eu quero, na noite de hoje, compartilhar com os irmãos que estão aqui algumas coisas, algumas lições da Bíblia, para que nós nos tornamos cada dia melhor, que amanhã a gente seja melhor do que hoje. Eu estava em casa, acho que foi ontem à noite, e a Aline me mandou uma mensagem, já era noite, né? Bem noite, dizendo que ela me considerava muito, dizendo que me amava em Cristo Jesus, e tudo. Eu senti, ouvindo o áudio dela, que ela estava chorando quando eu estava falando. Aí ela falou: estou participando aqui de um congresso, cujo tema esqueci? Inteligência emocional. Então o pastor, a pessoa que estava ministrando, falou, uma pessoa que de repente passou por uma situação de morte, né? E sobreviveu. Então orientou todos que estavam ali: liga para alguém agora, para algumas pessoas, e fala o quanto você ama essa pessoa, porque talvez você nunca falou isso. Fala para ela o quanto você ama, o quanto você a considera. E ela lembrou de mim, pelo fato que eu passei por uma situação, e ela nunca tinha falado que me amava. Aí ela falou. Amém. Obrigado. Então, são situações, são coisas assim que, se você não fala, às vezes para o pai, para a mãe, para a esposa, para o esposo, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe. Então, é bom a gente estar falando, fazendo isso. Eu participei também quase da mesma palestra que ela participou. Eu participei de uma outra em outro local, sobre inteligência emocional, falando do marido para a esposa, da esposa para o marido, sobre você declarar algo sempre.
Eu não sei se os irmãos aqui assistiram um filme cujo título era Bilhete de Amor. É um filme, alguém aqui assistiu? Se não assistiu, eu te aconselho a assistir, principalmente os casados, ou até os não casados, que ele é um filme muito lindo, daquele rapaz casado de novo, e que ele, em todo lugar, a esposa levantava de manhã, na hora que ela pegava a escova para escovar o dente, ele tinha saído para o trabalho, mas tinha um bilhetinho lá enrolado na escova. Ela abria o bilhete, estava escrito: eu te amo. Ela ia sair, quando ela ia calçar o sapato, lá no sapato dela tinha um bilhetinho escrito: eu te amo. E assim todo dia ele surpreendia ela. Mas aí o que acontece? Um dia ele sai para o trabalho e ela respondia para ele: eu te amo também. Na época que foi feito, passou esse filme, não existia celular, não existia WhatsApp, nada, tinha que ser ali de momento. E sempre que ela podia, ela ligava no telefone: eu te amo. E naquele dia ele saiu, deixou o bilhete: eu te amo muito mais hoje do que ontem. Quando foi por volta da tarde, do horário da tarde, bateram na porta dela e vieram avisar que o marido dela havia sofrido um acidente de carro e tinha falecido no acidente. Aí a pergunta: como suportar isso? Como suportar uma dor de uma perda tão grande como essa? Porque o que aconteceu? Eu não vou contar o filme, se você quiser você compra e assiste. Eu nem sei se tem no Netflix, não sei onde está esse filme, mas já faz tempo. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Realmente nós vamos ler ali o livro de Êxodo, capítulo de número 15. Êxodo capítulo 15, versículo de número 23. Êxodo 15, verso 23, vamos ler. Eu vou ler o primeiro, os irmãos ler o segundo. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Verso 16. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Só porque naquela hora faltou água. Imagine que esse povo já tinha passado pelo mar. Eles viram um grande milagre, o mar se abriu. Imagine que esse povo estava lá no Egito e eles viram um monte de coisa acontecer, um monte de provisão de Deus em prol da vida deles. Eles viram Deus operar maravilhas, coisa que eu não vi, que você não viu, e talvez nós nunca vamos ver isso acontecer, mas eles viram. E a Bíblia diz: porque faltou água, eles fizeram o quê? Murmurar. Era um povo murmurento, reclamou qualquer coisinha. Talvez você conhece alguém que pode não estar aqui, mas uma pessoa murmurenta, reclama de tudo reclama. Às vezes é até ruim você andar, caminhar com uma pessoa assim, porque quando você dá por si, você também está reclamando. Reclama do presidente, reclama do deputado, reclama do pai, da mãe, do tio, do cachorro, do passarinho, da igreja, reclama de tudo, murmura de tudo. E a Bíblia diz que Deus se agrada. A Bíblia ensina que nós devemos dar graças em tudo. É outra coisa difícil também, você agradecer por tudo. Quando a palavra diz dar graça por tudo, não é que a Bíblia está dizendo para nós: morreu a minha mãe, oh Deus, graças a Deus, eu vou sair sorrindo, vou tomar um café, alguma coisa. Não é isso. A gente, como acho que foi o presbítero Mauro que falou aqui, tem hora que a gente fica, nós somos seres humanos, tem situação na nossa vida que a gente fica triste, chora, mas a Bíblia nos ensina a agradecer a Deus por tudo. Eu me lembro do irmão que estava vindo do estado do Paraná para São Paulo, e um carro novo que ele estava vindo, e à noite, e de repente o carro apagou tudo no carro, parou tudo. Ele vinha com a família dele, e ele conta que
Quando parou, ele foi dar partida, nada, não fazia nada, de repente passou um carro por ele, a 1 milhão por hora. E ele orou a Deus, agradeceu a Deus, mas ao mesmo tempo a mulher dele começou: que porcaria de carro, esse carro novo, vai acontecer isso, aqui nesse lugar. E ele disse: calma, vamos agradecer a Deus, aqui agradecer por isso e tal. Passou mais ou menos 10 minutos, deu a partida, o carro ligou, acendeu tudo e funcionou. Segundo ele, andou mais ou menos de 3 a 5 quilômetros, chega lá na frente um acidente grave. E era o carro que tinha passado por ele, bateu. E ele sentiu o Espírito Santo dizer para ele: era para você. Era para você esse acidente. E mais uma vez ele agradeceu a Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia nos ensina a agradecer. Agradecer. Até por coisas ruins que acontecem na nossa vida. Se você ama Deus, pode ter certeza que isso vai te motivar. Isso vai contribuir para algo benéfico lá na frente na sua vida. Pode ter certeza. E eu tenho plena certeza que todos que estão aqui amam a Deus. Da sua forma, do jeito que você é, você consegue amar a Deus. Declare isso todas as vezes. Não seja como esse povo aqui, murmurento, reclamento. Tá, missionário, reclamento? Não sei, mas reclamava demais, murmurava demais. E a palavra vai dizer que Deus matou esses homens, Deus não permitiu, porque Deus não se agradava deles. O irmão Francisco colocou aí capítulo 15, verso 23 e 24, verso 16, capítulo 16, versículo de número 3. Vamos lá, eu vou ler. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos temos trazido a este deserto para matar de fome a toda esta multidão. É o povo reclamando. Deus havia resgatado aquele povo lá de uma escravidão, de uma miséria que eles estavam lá no Egito, debaixo do jugo de Faraó, e Deus tirou eles de lá com mão forte. Agora, quando há uma promessa que está sobre a vida deles, dizendo que eles estão caminhando por uma terra prometida, acontece uma coisa: eles começam a se lembrar do Egito. Quantas vezes a gente se lembra do Egito? Eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas que estão aqui, não vou generalizar, mas a maioria vieram para a igreja por uma situação que aconteceu na sua vida. Uma situação que você não quer que aconteça nunca mais na sua vida. Uma situação, algumas pessoas vêm por uma doença, porque estavam doentes, e alguém falou da palavra, alguma situação que aconteceu, se talvez vai vir na sua memória agora, o porquê que você recorreu a Deus, o porquê que você entregou a sua vida para Jesus. Eu me lembro do pastor que estava pregando, eu acho que foi até o de quinta-feira mesmo, que ele falou daquele rapaz que estava há 38 anos, foi isso que ele pregou, né? 38 anos lá na cama, e o Senhor levantou, curou ele e mandou ele levar a cama com ele. E pode ser que ele questionou: mas por que levantar a cama? E o pastor pregou aqui e falou: olha, foi para isso, para ele nunca esquecer de onde Deus tirou ele. E tem coisas que nós não trazemos à cama, mas trazemos na nossa memória e nunca esquecer. Você está aqui hoje, você tem Jesus na sua vida, você está a caminho do céu, porque algo aconteceu lá na sua vida, lá atrás, e você veio para Jesus, e Jesus mudou a sua vida, e Jesus lhe transformou. Então nunca queira voltar, nunca queira voltar. Jesus disse para aquele rapaz, segundo que está na Bíblia, eu não me lembro nem que capítulo que ele leu, parece que foi João capítulo 5, segundo que está na Bíblia, Jesus disse para aquele homem: vai e não peques mais, para que não te ocorra coisa pior. E às vezes a gente vem para a igreja e depois esquece de tudo que Deus fez e volta. E a palavra vai dizer em 1 Pedro, dizendo assim: é como se fosse o porco que está voltando para o seu próprio vômito. Aleluia, Jesus. Quando a gente volta,
para trás. E Deus nos chamou para andar para frente, amém? Deus te chamou para andar para frente. Deus te chamou e em alguma parte do seu corpo, no meu corpo, na minha testa, na sua testa, está escrito: você é um campeão. Amém. Você é uma Glória campeã. a Deus. Então continue firme. Amém. Fique com Deus é melhor. Queridos, e esse povo reclamão, a palavra diz, põe Juízes, o que ocorreu com esse povo? Juízes capítulo de número 2. Você observa um pouco na Bíblia, é verso de número 8. Juízes capítulo 2, verso 8. Faleceu, em outra versão disse: morreu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, verso 9. E sepultaram no terro da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gás. E foi também congregado toda aquela geração aos seus pais, e outra geração, e outra versão está escrito que foram dizimados, ou que morreram, toda aquela geração, e outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera. E aí o que eles fizeram, pode ir no 11. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram os deuses, porque esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito. Tudo que Deus havia feito, essa nova geração, aquela morreu, acabou tudo, porque quando Josué falou: eu e minha casa serviremos ao Senhor, toda aquela geração que estava com Josué fizeram o propósito de seguir Josué, de andar com ele, de servir a Deus, e eles fizeram isso. Mas após a morte de Josué, aquela geração também começou a morrer, começou a vir uma outra geração. Eu ouvi um pastor pregando aqui, eu não me lembro quando foi, mas ele falou: essa geração dos 30 anos, 30 e poucos anos, elas não conheceram o verdadeiro, muitos delas não conheceram ainda quem é o verdadeiro Deus. Verdade, Jesus. Para muitos, aqueles mais velhos, não vou dizer mais velhos ou mais experientes, hoje são taxados como careta, como os quadrados da igreja. Para muitos, eu não quero nem ouvir opinião e nem conselho desse velho, dessa velha. Para muitos, mas não sabem que eles carregam consigo uma grande experiência. É como muitos filhos não querem ouvir os pais. Hoje a malcriação tomou conta, mudaram todo. Hoje a gente está vendo um monte de coisa ruim acontecendo no meio das famílias. Filhos que não obedecem mais pai nem mãe, filhos que estão matando o pai. Uma situação complicada está acontecendo hoje, porque esqueceram dos princípios, os princípios fundamentais para a família. Reclamam, murmuram. Eu ouço aqui os pregadores falando, e eu vivi esse seu meio, vivi isso na minha vida. Eu sou dos 40, da época dos 40 que eu cheguei na igreja, em 1980, sou daquela época que a gente tinha que orar, a oração na semana da Santa Ceia. Quantos se lembram aqui, talvez na minha época, que só minha esposa, só a pastora mesmo, mais velha da igreja, não de idade, senão ela me bate depois, mas não de idade, mas tempo de carteirinha de igreja, bem antes do que eu, mas que a gente saía da igreja quase todo final de semana, ia para o monte, todo sábado, e orar. Eu vi muita coisa acontecendo lá naquele monte, onde a gente orava. Até eu passei lá, estava no Jardim Las Vegas, e falando com um irmão, eu não sei para quem que era, acho que foi para você, Camila, que a gente ia lá para aqueles lados, do lado da onde tem o Zap aqui, onde tem a garagem de ônibus, era o lugar dos montes que a gente orava, tinha um morro ali. Então a gente saía daqui no sábado, o culto era de terça, culto de quinta, culto de sábado e culto de domingo. E sábado terminava o culto, o pastor aqui, Nivaldo, você é mais velho que eu, você lembra disso, né? Vamos para o monte. E todo mundo ia para o monte orar, aquele monte de jovem orando ali, muita coisa a gente viu acontecer, muitos batizados no Espírito Santo, arrebatamento, eu vi pessoas sendo arrebatadas, e depois testemunhos vivos. A pastora mesmo foi uma dessas, arrebatada, e coisas tremendas aconteciam. Hoje a coisa está mais acomodada.
Chegava domingo de manhã, 9 horas da manhã, era às 8 horas da manhã, todo mundo na escola dominical. Hoje eu perguntei para ela, até que idade os nossos filhos foram para a escola dominical? Até eles virarem gente. Até virar gente, não. É? Até aprender com as pernas, andar com as próprias pernas, foram criados na escola dominical, se tornaram professores. A Diana, professora da escola dominical, o Diego, professor da escola dominical, e assim por diante nós ensinávamos, nós levávamos nossos filhos, escola dominical, 9 horas, terminava a escola dominical, às vezes ia em casa almoçar, ou da escola dominical mesmo a gente ia fazer visita, e não tinha carro, ninguém tinha carro, era tudo a pé, vamos para lá, vamos para cá. Hoje a gente sabe que está muito perigoso também as coisas, mas a gente tinha essa disposição e ninguém murmurava. A gente agradecia, louvava Deus, exaltava Deus. Eu estou dando aula aqui de segunda-feira e a gente estava falando sobre caráter cristão e eu estava compartilhando com os irmãos. A Camila está participando, mas quem daqui? Acho que é só ela que está, o irmão Severino. E eu estava falando do porão, aquele porão sempre vem na minha cabeça, das vigílias que a gente fazia aqui nesse porão, buscando dons espirituais, buscando poder de Deus para a nossa vida. E vinha gente de várias igrejas aqui orar com a gente, e a vigília não era só 1 hora, começava às 11, terminava às vezes 3 horas, 4 horas da manhã. Às vezes o dia estava clareando, nós estávamos saindo daqui, era uma bênção muito grande. E ninguém reclamava, todo mundo buscava o poder de Deus. E é por causa disso, por causa das orações daqueles irmãos, por causa do clamor daqueles irmãos, que muitas pessoas saíram dessa igreja aqui consagrados a missionários, pastores. Hoje estão pregando a palavra de Deus em várias partes desse país. Porque alguém derramou lágrimas, alguém dobrou os joelhos, alguém clamou por eles. E eu quero louvar a Deus porque eu estou aqui, você está aqui, porque alguém clamou ao Senhor pela sua vida. Sem reclamar, sem murmurar. E hoje nós estamos numa geração de tanta reclamação, tanta murmuração. Irmão, põe para mim, por favor, Êxodo capítulo 17. Vamos ler aí do verso 1 ao 7. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Essa tentação não era contra Deus, era contra o Senhor. Eles achavam que era com Moisés, não, mas era contra o Senhor. Moisés falou, Moisés estava ficando doido, cabelo, quando os filmes passam na televisão de Moisés, sempre vai mostrar ele de cabelo branco. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou. Diga, o povo murmurou. Mais uma vez, o povo murmurou. Ora para o irmão e diga para ele: não seja murmurento. Murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para matar a gente aqui de sede nesse lugar? Os nossos filhos e também os nossos animais. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Senhor, o que eu vou fazer com esse povo? Esse povo está doido, Senhor. Esse povo está biruta, está louco, está murmurando contra o Senhor. Daqui a pouco eles vão meter pedra em mim, Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: vai um pouco mais adiante, toma contigo alguns dos anciões de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Irmão, será que essa pergunta também tem hora que a gente não faz também? Será que Deus está comigo mesmo? Pelo menos se a gente não fala, a gente pensa. Quantas vezes você já falou isso, ou já pensou isso? Diante de uma turbulência tão grande que tem vezes que vem na nossa vida, que a gente pergunta: será que Deus está comigo mesmo?
Eu afirmo, Deus está com você. Amém. Deus está com você. Deus está com você. Deus está comigo. Deus está conosco. É que tem hora que parece que não. Esse povo aí, Deus não perdoa eles não. Deus deu água para eles, mas a Bíblia vai dizer que muitos deles morreram no deserto, porque eles comiam, bebiam. Além de tentar a Deus fazer a pergunta, eles caíram no pecado de orgia, de prostituição, de adultério. Um monte de coisa começou a acontecer na vida deles por causa da murmuração. E Deus falou: esse povo não vai entrar na terra prometida. E aí quando o salmista, depois que esse povo foi consumido, que acabou tudo, aí vem o salmista e escreve o Salmo de número 78, o Salmo de número 78, e aí ele começa a relembrar tudo o que aconteceu com esse povo. Ele começa a trazer a memória e a pregar para um povo, dizendo tudo o que aconteceu. E ele vai chegar no verso 19, e ele vai falar dessa tentação no versículo de número 19. Vamos ler toda a igreja, 1, 2, 3. Amém. Na sua versão pode estar assim: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Pode Deus preparar uma mesa no deserto? E eu vou falar profeticamente aqui nessa noite para alguém. O presbítero Mauro orou e falou: alguém pode estar passando por uma luta, eu senti de Deus de orar. Você pode estar no deserto, e não duvide, porque Deus tem o poder para preparar uma mesa no deserto na sua vida. O que é deserto? Deserto é tribulação, deserto é luta. Deserto para o cristão é quando você está sentindo nada em cima dessa terra. Mas creia, não fale como este povo, não murmure, não tente a Deus. Somente confia que Deus tem o poder para preparar mesas no deserto para a sua vida. Glória a Deus. Verso 20, irmão. Verso 20. Toda a igreja pode ler. 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. Você crê que Deus pode dar o pão de cada dia? Deus pode preparar a carne? Aleluia. Eu estou rindo porque eu glorifico a Deus. Faz assim, Gaspar, com a sua mão, Camila. Amém. Deus tem abençoado a minha vida, irmão, cada domingo com a vida desse casal. E hoje eu ganhei carne. Amém. Amém. Eu não perguntei para Deus: Deus, poderá Deus me dar carne nesse deserto? Mas eu fui no açougue e Deus me deu carne. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Mas o povo perguntava: pode Deus preparar a mesa no deserto? Pode Deus dar pão para nós? Pode Deus dar carne para nós? E a resposta é essa para você hoje: Deus pode tudo. Deus pode tudo. Deus pode mudar situações e circunstâncias da nossa vida. Ele pode, Ele tem o poder. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele pode tudo nas nossas vidas. E aí a gente vai para... Isso é Antigo Testamento. Isso é Antigo Testamento. Vamos para o Novo Testamento. Capítulo de número 10, de primeiro livro de Coríntios. Capítulo 10, 1 Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. Aí diz assim: olha, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual. A igreja lê: